Continuando o vídeo sobre a inclusão de crianças e adolescentes com síndrome de Down nas escolas, hoje quero pontuar algumas questões importantes. Meu nome é Sara e eu sou neuropsicopedagoga. Primeiro ponto é o comportamento. Para qualquer criança, é muito mais fácil fazer um progresso em áreas cognitivas quando já são capazes de se comportar e de interagir com outros de uma maneira aceitável socialmente e de responder apropriadamente ao contexto imediato. Os primeiros objetivos da inclusão social para a criança com síndrome de Down na escola incluem tornar-se cientes das principais rotinas do dia, aprender a responder e participar apropriadamente, aprender a revezar, compartilhar, dar e receber, aprender a esperar, aprender a padrões apropriados de comportamento, aprender as regras da escola e da sala de aula, tanto as formais quanto as informais. Também trabalhar de forma independente essa criança, né? Trabalhar de forma cooperativa, tudo isso ela tem que aprender a associar, desenvolver novas amizades, né? Aprender a rotina do dia a dia, a desenvolver habilidades práticas e de autoajuda. Também é importante, né? Ela aprender a importar-se com os outros. Para estimular a inclusão dessas crianças social e nas escolas, é interessante utilizar algumas estratégias, que são as seguintes. Sempre encoraje a aprendizagem cooperativa ao trabalhar com um colega ou em grupos pequenos. Não coloque a criança sempre como alunos menos capazes ou menos motivados. Alunos com síndrome de Down podem se beneficiar do trabalho com crianças mais capazes se o trabalho delas for apropriadamente diferenciado. Também considere organizar um revezamento de amigos ou um sistema de colegas. É muito importante. Use a ajuda de um colega no lugar da ajuda de um adulto, sempre que possível. Também, para essas crianças, é importante providenciar sessões estruturadas de brincadeiras e diversão, conduzidas por um assistente no pátio do recreio, na hora do lanche. Encoraje habilidades de independência e de responsabilidade. Por exemplo, compartilhar e distribuir livros, repassar mensagens, ser o auxiliar do dia na sala de aula. Encoraje sempre a autoestima e a autoconfiança dessa criança. Também, um outro ponto importante é a estrutura e rotina de crianças com síndrome de Down. Essas crianças com síndrome de Down frequentemente apresentam períodos de concentração menores do que seus colegas. Também costumam ter mais dificuldades em processar diferentes demandas de uma vez. Por exemplo, copiar e ouvir, o que inibe sua habilidade de concentração. Essas dificuldades são particularmente aparentes nos primeiros anos e muitas crianças pequenas podem se distrair facilmente, flutuando de uma atividade para outra. Em vez de apenas reconhecer que essas características são comuns em crianças com síndrome de Down, em pessoas com síndrome de Down, podemos desenvolver estratégias que as ajudem a aumentar seu tempo de atenção e a ampliar suas capacidades cognitivas. Para isto, vale lembrar que quanto menos definida e mais informal for a situação, mais difícil será
para a criança pequena canalizar a atenção para uma atividade que dure. Crianças com síndrome de Down respondem bem às estruturas de rotina e são capazes de aprendê-las bem. Ensiná-las a rotina e a estrutura dos seus dia a dia, com o auxílio de recursos visuais como fotografias e objetos de referências, pode sim ajudá-las a aprender. Por esses meios, elas podem entender melhor o seu ambiente, aprender o comportamento apropriado para situações e atividades específicas e prever a próxima atividade. Dificuldade com a compreensão de explicações e instruções verbais também são bem mais trabalhadas e superadas. Ensine sempre o aluno a seguir um quadro de horários, uma rotina, a regra, de modo explícito, dando tempo e oportunidade para que sejam aprendidos. Ofereça quadros de horário com imagens de atividades ou fotos de crianças participando dessas ações. Garanta que a criança esteja ciente da próxima atividade. Use objetos de referência, como, por exemplo, uma caneca para a hora do lanche. Mantenha a rotina sempre que possível. No caso de alguma mudança prevista, prepare a criança antecipadamente e informe os demais responsáveis que interagem com ela. É importante também, nesse quesito, nesse próximo ponto, o apoio. A maioria dos estudantes com síndrome de Down sempre precisará de apoio em algum momento, de apoio adicional. Embora isso não signifique que será necessário uma equipe extra específica. Cada membro da equipe escolar deve estar familiarizado com as necessidades do aluno e ser capaz de trabalhar bem com elas, apoiando quando necessário. Outro tema importante em relação ao apoio é que mesmo aqueles estudantes que necessitam de muito apoio não precisam ser ajudados o tempo todo. É importante que eles estejam bem inseridos no grupo e que sejam bem motivados a superar seus limites. Essas crianças, elas precisam do apoio em muitos casos, e eles podem dar esse apoio são os próprios colegas. As estratégias de trabalho em dupla ou pequenos grupos, onde os alunos com nível de aprendizagem próximos, mais distintos, são incentivados a trabalhar juntos e eles trazem excelentes resultados para toda a aprendizagem, para todo o aprendizado de todos. Esteja atento para o fato de que alunos que são retirados do seu grupo para aprendizagem muito apoiada por profissionais de equipe podem ter dificuldades em aprender a trabalhar cooperativamente, a tornar-se independente e a desenvolver relações sociais com seus colegas. Planejando o apoio, uma vez que o apoio é de responsabilidade de toda a equipe escolar, é fundamental que todos os seus integrantes encontrem-se regularmente para planejar, comunicar, realimentar e monitorar o progresso. Quando planejar, é importante decidir quais atividades precisarão de adaptação ou diferenciação. Quem vai diferenciar as atividades e como será diferenciada? Quando isso deve acontecer e com qual frequência deve acontecer? Faça um plano de aprendizagem individual, API, para ter como alvo áreas específicas que precisem de atenção especial. Sugiro que o plano de aprendizagem individual parta dos objetivos de desenvolvimento propostos pela escola para a turma
na qual a criança com síndrome de Down está matriculada. A partir do plano, uma conversa que envolva a família, a equipe da escola e os terapeutas que trabalham com o aluno, será possível identificar quais objetivos já foram ou estão prestes a ser alcançados pela criança e quais precisarão de mais desenvolvimento. Cada um deverá, então, planejar qual será a sua contribuição para que no próximo bimestre ou semestre a criança avance em direção ao objetivo desejado. Note que não se trata de alcançar o mesmo patamar que os colegas da turma. Estou propondo que o aluno avance em relação a ele próprio. Em relação a alguns dos objetivos, isto poderá significar que ele supere, né, esses objetivos com seus colegas de turma. E em outros, ele pode ficar bem atrás dos seus colegas. Então, alguns objetivos ele pode ultrapassar os colegas e outros objetivos ele pode ficar para trás. O importante é que ele seja motivado e apoiado para avançar sempre na mesma direção dos seus colegas de classe, com a sua turma. Bom, traremos mais alguns pontos importantes sobre a inclusão de crianças com Down no próximo vídeo.